Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Cuba, o imperialismo e o bloqueio econômico. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente manter esse trabalho. Veja, esse vídeo está sendo gravado em uma situação emergencial, que são os acontecimentos recentes em Cuba. Eu não vou fazer esse vídeo de explicar o que está acontecendo em Cuba para abordar todo o contexto. Eu estou tentando marcar uma live no Instagram, estou compartilhando vários materiais, tem vários artigos no site do PCB, na revista Ópera, no Brasil de Fato. Enfim, não falta material. O Breno Altman também no canal do Opera Mundi fez vários vídeos importantes. Eu quero falar basicamente de um tema que é negligenciado. E veja, eu venho falando, quem me acompanha tá de prova, há mais de 2 anos, como a esquerda brasileira, de maneira geral, não entende o que é o bloqueio econômico, não estuda, não compreende bem as capacidades do imperialismo. Vamos entender. Primeiro, um bloqueio econômico enquanto medida de guerra não é algo novo, né? Se você estudar as guerras, por exemplo, na Antiguidade Clássica, você vai ver táticas de bloqueio econômico, de cerco militar para evitar abastecimento em determinadas cidades. Inclusive, em alguma dimensão, o que era a ideia do cerco contra a cidade de Troia? Era basicamente cercar a cidade para evitar que a cidade tivesse qualquer possibilidade de reabastecimento e, a partir daí, esperar a baixa dos víveres e enfraquecer, enfim, as defesas da cidade para conseguir lograr uma invasão. E aí foram mais inteligentes, mandaram lá um cavalinho com a galera escondida para Cavalo de Troia. E aí você vai estudar isso também, por exemplo, nas guerras napoleônicas, o bloqueio naval instituído na Europa, que redundou da vinda da família real portuguesa ao Brasil e por aí vai. Ou seja, bloqueio econômico não é uma medida relativamente nova, é uma medida muito antiga. Só que a economia capitalista, ela expressa um nível de integração econômica, financeira, logística, comercial, que é única na história da humanidade e que, especialmente pós-fim da União Soviética e pós-fim do chamado campo socialista, a capacidade do imperialismo estadunidense, em particular, de impor bloqueios e sanções econômicas é gigantesca. Então vamos entender, muito mais do que o que afeta Cuba, vamos entender as capacidades gerais de bloqueio, evidentemente dando como exemplo Cuba. Primeiro, acho que é a coisa mais simples de entender. O bloqueio econômico faz com que qualquer empresa dos Estados Unidos seja proibida de negociar com Cuba se assim o governo determinar. Você pergunta assim, Jones, foda-se, compra de outro país. Véi, não. Tá ligado? Até 20 anos atrás, antes essa decolagem da China, as empresas estadunidenses eram basicamente, evidentemente ao lado de outros países, como as empresas do Japão, da Coreia do Sul, da Alemanha, mas eram as ponta de lança no mundo em tudo que se produzia de importante e ainda são em muitas dimensões, viu? Porque atenção, viu, gente? Essa ideia de que a China superou os Estados Unidos é cavalo paraguaio, é cachorro morto, já foi, não é assim. A capacidade produtiva, as cadeias produtivas dos Estados Unidos ainda tem muita importância. Tem um exemplo até clássico, que quem cita muito é o Ciro Gomes, que na época do governo Lula, o governo da Venezuela, dirigido pelo Hugo Chávez, solicitou a compra de uma série de aviões à Embraer, A Embraer é cliente de uma empresa dos Estados Unidos, a Boeing, que vendia aviônica para a Embraer, e aí o governo dos Estados Unidos decidiu, numa política de sanções e perseguições à Venezuela, do Hugo Chávez, que a Boeing não poderia vender aviônica para a Embraer. Sem aviônica, o avião não voa. A Embraer teve que cancelar o contrato com o governo da Venezuela. De quebra, os Estados Unidos prejudicou a Venezuela, porque teve que essa compra ser feita do governo da Rússia, e aí tem todo um custo a mais de logística, de transporte, gente? Comprar avião do Brasil, que é aqui do lado, e comprar avião da Rússia, E a própria Embraer, que é concorrente da Boeing, também teve prejuízo, perdeu de ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa mais óbvia é proibir empresas dos Estados Unidos de venderem para um país que estão embargados, como no caso de Cuba. E não só empresas dos Estados Unidos, porque hoje as cadeias de valor são muito entrelaçadas. Então, uma empresa que produz celular, ela não produz todos os componentes do celular.
Uma empresa que produz carro, ela não produz todos os componentes do carro, desde o pneu, passando pelo vidro, pelo motor, pelo painel, injeção elétrica e tal. Como vocês bem sabem, são cadeias de empresas, né? E via de regra, a empresa que produz o carro, por exemplo, ela fica com as partes mais importantes do processo. Então veja, vamos dizer que uma empresa, vamos dizer não, que isso já aconteceu várias vezes inclusive, uma empresa da Espanha quer vender ônibus para Cuba, né? Porra, um negócio, a empresa da Espanha para negócio Espanha e Cuba. Sendo que essa empresa da Espanha, ela compra pneus de uma empresa dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos pode ir lá, e já fez várias vezes, proibir a empresa da Espanha de vender ônibus para Cuba. Alguém pode dizer assim, mas Jones, basta a empresa comprar pneu de outras empresas, a empresa da Espanha. Veja, sim, na teoria, mas na prática, isso cria uma série de problemas logísticos. Por exemplo, tem outro fornecedor disponível? Qual será o custo de transporte? E qual será a demanda? Porque, veja, o custo de uma mercadoria tem relação direta com sua escala. Então, por exemplo, Cuba não é economia grande. Se Cuba for fazer uma compra de ônibus, Cuba não vai comprar 10 mil ônibus, 15 mil ônibus. Cuba vai comprar 30, 40, 50 ônibus. Vale a pena, a nível de escala, de preço unitário de cada pneu, fazer uma encomenda para outra empresa para pneus só para 40 ou 50 unidades? Sabe? Qual é a diferença de custo? Então tem uma série de questões logísticas, de custo, de contrato. E às vezes, inclusive, existem cláusulas de exclusividade nos contratos internacionais entre empresas. Então já cria toda uma dificuldade. É por isso que Cuba, gente, ela compra mais caro no mercado internacional. Porque, inclusive, uma empresa que aceita o risco de vender para Cuba, ela sabe que ela pode ser embargada e atacada pelos Estados Unidos. Então isso é um elemento para cobrar mais de Cuba. E Cuba tem que pagar porque tem poucos vendedores disponíveis para Cuba. Aliado a isso, o mercado interno dos Estados Unidos ainda é um mercado muito potente, viu? É outra coisa que circula por aí. Não, que o mercado chinês é o maior mercado do mundo. Quem é que vai perder o mercado chinês? Veja, isso é verdade. Mas o mercado estadunidense não é pequeno, viu? É fundamental hoje para qualquer grande empresa ter o acesso ao mercado estadunidense, se for um competidor global, né? E aí, por exemplo, uma empresa que vende para Cuba pode ser barrada de entrar no mercado estadunidense. Um navio que atraca no porto de Havana pode ser proibido de atracar pelo resto da vida em qualquer porto dos Estados Unidos. E aí, veja, Cuba não tem uma economia de escala, ou seja, de demanda, de tamanho, para dizer assim, não, bicho, vende para mim, negocia comigo, porque se tu sofrer embargo dos Estados Unidos, eu garanto um contrato de longo prazo de compra. Então, o que tu perdeu não acessa naquele mercado, a gente compensa aqui, com compras aqui. Cuba não tem escala para fazer. Cuba é tamanho de Pernambuco, gente, assim. É 11 milhões de habitantes só em uma ilha, tá ligado? Literalmente, assim, uma ilha. Então, Cuba não tem escala para fazer isso. Essa é outra dimensão do bloqueio. Mas tem outro problema, gente, que é mais grave ainda, que é o seguinte. O Sistema Mundial de Pagamentos funciona por meios elétricos, digitais, né? Na bandeira do seu cartão, a bandeira não é Mao Zedong Card, sabe? Não é Xi Jinping Card. É Visa, é Mastercard, é American Bank, todas as instituições financeiras dos Estados Unidos. E o Sistema Internacional de Pagamentos funciona controlado pelos Estados Unidos e em muitas dimensões por instituições estadunidenses ou ligadas à União Europeia. Então Cuba não consegue, gente, fazer algo simples, que é uma transação bancária. Eu, Cauê e a maioria de vocês consegue, com um aplicativo no celular, fazer uma transferência ou receber uma transferência. Cuba não consegue fazer isso. Tem também vários casos de empresas que fizeram negócio com Cuba e foram multadas, instituições bancárias. Tem vários casos de bancos cubanos que tiveram simplesmente seus ativos confiscados. Como assim confiscados, Jones? A Justiça dos Estados Unidos decidiu que uma instituição cubana que tinha acesso ao sistema de pagamentos internacional estava violando uma lei dos Estados Unidos por fazer negócios que beneficiam Cuba. Então ela foi lá e confiscou o dinheiro. Jones, ela pode fazer isso? Meu irmão, veja, poder, do ponto de vista ético-moral, não pode não. Mas os Estados Unidos têm 800 bases militares pelo mundo, as maiores forças armadas do mundo, são o país mais poderoso do mundo. Quem é que vai dizer que não? A ONU é?
A ONU que o Bush em 2003, quando foi invadir o Iraque, mandou a ONU se fuder, disse que a ONU é ineficaz, é muita conversa e pouca ação, foi lá invadir o Iraque, foda-se a ONU, sabe? Assim, é isso. Aliado a esse elemento, veja, o dólar, e eu falei isso no meu vídeo, se a China é ou não um país imperialista. Veja, o dólar continua sendo a moeda por excelência do comércio mundial. Também existe muito exagero nesse negócio de, ah, não, mas a China e a Rússia estão fazendo parcerias para substituir o dólar. Veja, gente, estão, mas isso hoje, a nível de mercado mundial, de circulação monetária, é irrelevante. O dólar só vai ser destronado, só vai dizer assim, gente, pô, agora começou o processo, assim. O dólar realmente vai ser destronado no dia que o comércio triangular entre América Latina, Europa e China, ou melhor, entre Ásia, Sudeste Asiático de maneira geral, for fora do circuito do dólar. Aí, quando isso começar a acontecer, a gente pode dizer assim, gente, o dólar começou a cair. E aí, veja, nem o comércio total entre China e Rússia é fora do dólar, viu? Nem o comércio total. Então, veja, sabe, vai demorar ainda. E o dólar, por ser a moeda de circulação internacional por excelência, ele dá jurisdição aos Estados Unidos. Então vamos imaginar, Cauê, empresário, Cauê tem uma classe esquerda, né? Aí recebe uma ligação do Irã, diz assim, olha, nós conhecemos a empresa classe esquerda, gostamos muito aí do trabalho de vocês, queremos trazer o classe esquerda para o Irã, para formar aqui a juventude, né, no caminho certo, no caminho da luz, no caminho da vida. Aí vai o classe esquerda fazer um contrato no Irã, para, né, oferecer cursos para 10 milhões de alunos, de jovens no Irã. E aí o Cauê faz a transação em dólar, né? Alguma transação. Ele vai ter que comprar uma passagem internacional, ele vai ter que ter acesso em alguma instituição de circulação internacional, enfim. Em algum momento da vida, Cauê faz alguma transação financeira em dólar. Só pelo fato de fazer a transação em dólar, Cauê é do Brasil, Cauê é brasileiro, mas precisamente cearense, a empresa dele é brasileira, não tem nada a ver com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm um bloqueio e um embargo econômico contra o Irã. Pela empresa de Cauê usar dólar, ela pode ser sancionada e embargada pelos Estados Unidos, inclusive responder a processo na justiça dos Estados Unidos. Ser condenado lá e pagar multa lá. Você pergunta assim, mas Jones, o que é que tem a ver Cauê, brasileiro, cearense, dono de uma empresa brasileira, foi fazer um negócio com o Irã, os Estados Unidos processar o cara, ganhar, ele tem que pagar a multa, a porra toda. A porra tem a ver porque os Estados Unidos têm o controle do mundo, simples e objetivamente. Então, todo cidadão do mundo que usou dólar em algum momento da vida está sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. Usou dólar, está sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. É basicamente isso, percebe? Os Estados Unidos, eles têm uma jurisdição planetária que só eles têm. Inclusive, aplicam suas leis anticorrupção no mundo todo, atacando concorrentes. Eu vou colocar aqui um artigo do camarada Luiz Fernandes que debate muito bem isso. E veja, fora esses elementos, tem outra série de embargos, né? Embargos acadêmicos, tem chantagem pessoal. Eu citei isso em minhas redes sociais. Veja, os Estados Unidos, ano passado, divulgaram uma lista de sanções econômicas contra pessoas. Então, vamos imaginar, isso acontece muito na Venezuela, por exemplo. Vamos imaginar o seguinte, o governo dos Estados Unidos baixa uma sanção econômica contra Cauê, diz assim, Cauê, a partir de hoje você está proibido de abrir qualquer conta, fazer qualquer transferência financeira em instituições que operam nos Estados Unidos ou instituições financeiras estadunidenses. Você está proibido de entrar nos Estados Unidos. Você está proibido de comprar qualquer... registrar patentes nos Estados Unidos. Enfim, cria uma série de restrições e diz, Cauê, você só recupera a plena liberdade de movimento, a gente só tira as sanções se você romper com o Jones e passar a atacar ele no Twitter. Belo exemplo, né? Aí as sanções são retiradas. No caso da Venezuela, e agora falando sério, você tem vários ministros, generais, acadêmicos que estão sob sanção e chantagem aberta. E o governo dos Estados Unidos diz assim, quer que a gente tire a sanção? Passa para a oposição. Colabora com o Departamento de Estado para criar uma denúncia, um fato político contra o governo Maduro, que a gente retire a sanção. E aí, bicho, a sanção não é só sobre o cara, é contra a família todinha. Eu li no começo do ano uma reportagem, no Brasil de Fato, inclusive, que contava a história de uma ministra venezuelana, que
A irmã, a tia, o marido, o filho, a família todinha estava prejudicada por causa da sanção econômica que ela sofreu por ser ministra da Venezuela. Aí o marido da mulher, que era acadêmico, por exemplo, não podia mais publicar nas revistas dos Estados Unidos, revistas científicas. Estava proibido, porque era marido da boizinha, que é ministra. Sabe? E assim, a depender da área científica, você não poder publicar nas revistas dos Estados Unidos significa um prejuízo profissional gigantesco. Veja, existe uma ilusão, e essa ilusão é foda, isso é culpa de gente como Cauê, que a galera olha a China, vê, porra, a China tá muito bem, a China tá muito poderosa, porque a China não ajuda a Cuba. Isso é um falso debate, velho. A China ajuda a Cuba e muito. Tem até um vídeo do Elias Jabbour, vou colocar aqui, não vou repetir os argumentos dele, enfim, assistam o vídeo. O Elias debatendo a relação China-Cuba. E é engraçado, né? Porque o Elias me cita nesse vídeo, eu agora cito o vídeo dele. É um esquema, gente. É a máfia da citação. Um fica citando o outro. Mas veja, a China já ajuda em muito, mas a China não pode anular os efeitos do bloqueio econômico, gente. Simples objetivamente. Há, hoje, um processo de minimização do poder dos Estados Unidos no mundo. Você vê correndo na militância, nos analistas políticos, um discurso como se a China já estivesse nas cabeças do mundo e os Estados Unidos fosse todo poderoso, e é isso aí, ninguém liga mais para os Estados Unidos, Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping. Veja, a tendência nas próximas 2 ou 3 décadas é a China, do ponto de vista estritamente econômico, superar os Estados Unidos. 2 ou 3 décadas, gente. Eu tenho 31 anos, não sei nem se eu vou estar vivo para ver isso. Mas os Estados Unidos ainda vão ser, por muito tempo, hoje tudo constante, claro que pode ter uma revolução, pode ter, né? Tem vários buruçu aí, mas hoje tudo constante, os Estados Unidos ainda vão ser, por muito tempo, a maior potência militar da Terra. Os Estados Unidos continuam tendo a maior indústria cultural, a maior máquina de propaganda da Terra. Os Estados Unidos continuam tendo o dólar, que é a moeda por excelência do comércio mundial. Os Estados Unidos continua tendo um papel proeminente nas instituições de governança internacional, tal como a ONU. Os Estados Unidos continua tendo um poder de atração de cérebros para fortalecer o seu complexo científico-técnico de inovação, que é o maior do mundo. Os Estados Unidos continua tendo um mercado pujante e poderoso. A infraestrutura dos Estados Unidos continua tendo um papel central no comércio internacional. Veja, a China está passando os Estados Unidos, mas se a China está passando os Estados Unidos, é assim, ó. Vamos imaginar Campeonato Brasileiro, vamos sonhar. O Vasco está em 10º, né? O Vasco está em 10º. Aí o Corinthians está em 1º, sendo que o Corinthians vem de 10 derrotas seguidas, mas ele ainda está em 1º. E o Vasco vem de 10 derrotas... 10 derrotas, porra, você fala em Vasco já vem derrota. O Vasco vem de 10 vitórias seguidas. Aí um analista vai olhar aquilo ali e vai dizer assim, meu irmão, o Vasco tá subindo na tabela, porra, saiu da 20ª posição, pá, não sei o que, tal. Aí o Vasco encostou, né, tá? Foi para 2º lugar, estão deixando a gente sonhar. Sendo que a diferença entre o Corinthians no 1º e o Vasco no 2º é ainda de 20 pontos. 20 pontos demora para passar, né, para você assumir a liderança. Só que a tendência é que o Vasco vá assumir a liderança, porque o Vasco vem de uma série de vitórias e o Corinthians de uma série de derrotas. Só que veja, a tendência é assumir a liderança, não significa que já assumiu, percebe? É mais ou menos isso a relação China e Estados Unidos. Os Estados Unidos vem levando uma relapada boa, uma relapada bonita. A China vem embalada, vem bem, um time entrosado, um time bem dirigido, um bom técnico, vem indo bem. Ok, né? A tendência é passar, mas não passou ainda. Então veja, o bloqueio dos Estados Unidos, inclusive, foi intensificado durante a pandemia. No começo do ano, eu divulguei uma matéria também do Brasil de Fato, que mostra que os Estados Unidos usaram a pandemia, estão usando até agora como uma arma para intensificar os efeitos do bloqueio econômico contra Cuba, contra a Venezuela, contra a Síria, contra o Irã, contra a Coreia do Norte. E veja, bloqueio mata, gente. Bloqueio é uma arma de destruição em massa. Não acreditem na palavra de Jones Manuel, que é comunista. Acreditem na palavra
da Unesco, órgão da ONU, segundo dados da Unesco, o bloqueio econômico que os Estados Unidos instituiu contra o Iraque nos anos 90 matou mais de 500 mil crianças. Mais de 500 mil crianças. Na bibliografia desse vídeo eu vou colocar os livros com esses dados. Não acreditem em Jones Manuel, que é comunista. Acreditem no estudo que foi dirigido, dentre outras coisas, por um economista que é prêmio Nobel, que eu só não falo o nome dele porque eu não sei pronunciar, que é um nome difícil pra desgraça. Mas o link da matéria vai estar aqui na descrição do vídeo da revista Ópera. As sanções econômicas contra a Venezuela já mataram mais de 40 mil pessoas. A empresa chinesa Alibaba, empresa do Jack Ma, que é um amigo do Xi Jinping, fez uma doação humanitária para Cuba e simplesmente não conseguiu enviar a doação humanitária para Cuba por causa do bloqueio dos Estados Unidos, que impediu isso de embarcar e chegar em Cuba. Então veja, o bloqueio é algo gravíssimo, o bloqueio é assassino, o bloqueio mata, o bloqueio é uma arma que viola o direito internacional, o bloqueio é uma arma de destruição em massa que atinge principalmente as categorias mais vulneráveis de cada povo, né? Então, crianças, idosos, pessoas na extrema pobreza, são essas pessoas que são mais afetadas. E qual é a ideia do bloqueio econômico? É basicamente fazer uma chantagem e provocar uma mudança de regime, desgastar uma sociedade, destruir, acabar com as suas energias. Veja, nos últimos tempos se fala muito do Haiti. Gente, o Haiti virou o que é hoje por causa do bloqueio econômico e da sabotagem dos Estados Unidos e da França. Percebe? É isso. Então, uma nação que era próspera, que era rica e que conseguiu fazer a primeira e única revolução de pessoas escravizadas e dar os passos de um processo de modernização precoce muito importante foi destruída. E segue destruída até hoje. Então veja, eu vou colocar aqui na descrição uma série de matérias debatendo os efeitos do bloqueio econômico, debatendo seus significados. Vou indicar também uma série de livros, particularmente de Domênico Losurdo e de Muniz Bandeira, que são dois gênios para debater geopolítica, para debater o efeito dos bloqueios, da sabotagem, das interferências. Mas veja, é muito importante a gente entender como funciona, a gente compreender a geopolítica, a gente entender o peso do imperialismo e dos Estados Unidos no mundo. É assustador, e aqui, desculpe, velho, é assustador para mim o roteiro da certa militância no Brasil, que é assim, Spike Lee, que é um nacionalista estadunidense e racista, porque os filmes de Spike Lee são sempre racistas, contra amarelos. Spike Lee é contra o racismo de negros nos Estados Unidos. Mas quando ele vai retratar um chinês, um vietnamita, o negócio é sinistro. Aí, massa, a Spike Lee vai e faz assim, não, o mundo é dominado por gangsta. Putin, aquele cara do Brasil é a gente laranja, o miserável nem para decorar o nome de Bolsonaro. Aí a galera bate palma. Bate palma, né, pro discurso do Spike Lee. Aí depois começa os acontecimentos em Cuba. Aí a mesma militância vai e faz assim, mas por que a Rússia não ajuda a Cuba? Gente, basta procurar em inglês, que acha mais fácil, mas tem em português também, matérias que mostram que a Rússia, entre 2015 e 2017, petroleiras russas venderam petróleo a Cuba, furando embargo. Como consequência, essas petroleiras foram penalizadas pesadamente e a Rússia enfrenta várias dificuldades econômicas, dentre outras coisas, porque o petróleo, que é um de seus principais ativos econômicos, está tendo dificuldades porque tem várias empresas com sanções econômicas pesadíssimas. E aí, veja, existe uma guerra contra a Rússia aqui, isso não é defesa do governo Putin. Eu, inclusive, eu quero que o Putin se exploda para lá. Mas, veja, existe uma guerra contra a Rússia, uma guerra cultural, uma guerra ideológica, e não que várias denúncias que sejam feitas não sejam verdades, né? Porque é um governo conservador, aliado à Igreja Ortodoxa. Mas essa guerra, ela tem lastro também econômico e militar. Existe uma expansão da OTAN para o leste, cercando a Rússia. Aí a galera bate palma para o discurso do Partido Democrata contra a Rússia, não entende porra nenhuma do que está acontecendo. A Rússia sofre sanções econômicas por fazer parcerias econômicas com Cuba. A militância bate palma para o discurso de demonização da Rússia de Spike Lee e depois cobra a Rússia porque supostamente ajuda pouco Cuba e não ajuda pouco, e nem informou. Isso é outra coisa que muito me incomodou, que é assim, a China não faz nada. Aí eu perguntava assim, gente, quais são os termos da relação entre China e Cuba? Como é que tá? Quais são os tratados de cooperação?
Qual é o nível de atividade econômica? Não sei, mas a China poderia fazer mais. Mas você não sabe o que a China faz. Você está dizendo que a China tem que fazer mais. Tipo assim, tá ligado? Tipo, não faz sentido. O imperialismo estadunidense é o inimigo central da humanidade. Domênico Lossurdo, no livro Colonialismo e Luta Anticolonial, organizado por um homem muito bonito, que eu não vou dizer quem é, ele tem um artigo lá debatendo a tese central da reflexão de Lenin, que é: existe na multiplicidade de contradições e lutas um inimigo central. O inimigo central, na atual quadra histórica, é o imperialismo estadunidense. É a maior máquina de guerra e contra-revolução do mundo e que tem um poder ainda fundamental de impor bloqueios econômicos e medidas genocidas e punitivas em massa. A gente precisa estudar, entender esse bloqueio e não, para concluir, seu liberal burro, idiota, falar contra o bloqueio não é falar a favor do livre mercado. Até porque os Estados Unidos não praticam, atenção, liberal, os Estados Unidos não praticam livre mercado. Os Estados Unidos são ultraprotecionistas no setor de tecnologia e na agricultura. A Alemanha também não pratica livre mercado. A França também não pratica livre mercado. Ninguém pratica livre mercado, porra! O que a gente quer é o direito de Cuba determinar soberanamente seus parceiros econômicos sem que os Estados Unidos interfira em todos e cada um deles, buscando asfixiar a economia cubana e privar Cuba do básico. Os Estados Unidos, por exemplo, vem pedindo Cuba de comprar seringa para vacinar sua população frente ao Covid-19. É isso que a gente está cobrando, o fim do embargo econômico, o fim de todos os embargos e sanções contra países como Cuba, como Venezuela, como Coreia, como Irã, como Síria, mas particularmente nesse momento contra Cuba. Essa é uma pauta fundamental, essa é uma pauta de toda a militância. E atenção, você, e aí concluindo de verdade, eu sempre falo que vou concluir, nunca concluo, né, gente? E atenção, você que é militante de uma organização trotskista, socialista democrática e por aí vai, você não precisa gostar de Cuba. Eu, por exemplo, não gosto de Cauê. Eu trabalho com ele, mas eu não gosto, assim, né? Você não precisa gostar de Cuba. Você não precisa gostar do Raul Castro, do Dias-Canel. Você não precisa gostar do Partido Comunista de Cuba. Mas você tem a obrigação de participar das campanhas de solidariedade ao povo cubano pelo fim do bloqueio. Faço uma pergunta genuína a você, uma pergunta séria, assim. Sua organização, fora a notinha política cebosa no site, não, somos contra o bloqueio e o regime cubano. Tudo bem, massa, vamos nessa. Beleza, vocês são contra o bloqueio e o regime cubano. O que foi que sua organização fez de campanha de solidariedade e de ação política contra o bloqueio econômico? Você consegue me responder? Assim, nesse momento está rolando uma campanha mundial de solidariedade a Cuba para conseguir fazer com que Cuba tenha acesso às seringas para vacinar sua população, coisa que os Estados Unidos está criando todas as dificuldades possíveis e imagináveis para impedir o acesso de Cuba à seringa, para tentar ver se a pandemia se propaga mais lá e mata mais gente. Sua organização trotskista, que é oposição ao regime cubano, tem todo o direito. Mas, Márcio, o que é que ela fez nessa campanha de solidariedade a Cuba para conseguir seringas? Ser oposição ao imperialismo, ser contra o bloqueio, é uma ação prática, não é só retórica, né? Não é quando acontece alguma coisa, solta uma nota, a nota nem. Somos contra o bloqueio e somos contra o regime cubano, certo? Fez o que pelo bloqueio? Sua organização, seus companheiros de organização, suas companheiras, sabem explicar minimamente como funciona o bloqueio cubano? Sabem explicar os efeitos? Você já teve uma formação política na sua organização sobre o bloqueio econômico? Então, se a resposta para essas perguntas são todas não, você não é contra o bloqueio de verdade, você está usando só um argumento retórico. Então, sua organização política, frente ao maior bloqueio da história da humanidade, porque, atenção, nunca um país passou tanto tempo bloqueado quanto Cuba, frente a um genocídio, porque o bloqueio é genocida, ela se cala, ela não faz nada, ela não pratica o internacionalismo, porque ela não concorda com o Partido Comunista Cubano. Você acha que isso é internacionalismo? Pense bem e depois a gente conversa sobre isso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho, ler os materiais na descrição, porque, atenção, vai ter muito material na descrição desse vídeo. Conferir os cupons de desconto, olhar os cursos do Revolushow, entrar na nossa lista do Telegram e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.